Livro Fonte Viva, Espírito Emmanuel, Psicografia, Francisco Cândido Xavier, capítulo 27, Destruição e Miséria. Em seus caminhos há destruição e miséria. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 16. Quando o discípulo se distancia da confiança no Mestre e se esquiva a ação nas linhas do exemplo que o seu divino apostolado nos legou, preferindo a senda vasta de infidelidade à própria consciência, cava sem perceber largos abismos de destruição e miséria por onde passa. Se cristaliza a mente na ociosidade, elimina o bom ânimo no coração dos trabalhadores que o cercam e estrangula as suas próprias oportunidades de servir. Se desce ao desfiladeiro da negação, destrói as esperanças tenras no sentimento de quantos se abeiram da fé e tece vasta rede de sombras para si mesmo. Se transfere a alma para a residência escura do vício, sufoca as virtudes nascentes dos companheiros de jornada e adquire débitos pesados para o futuro. Se asila o desespero, apaga o tênue clarão da confiança na alma do próximo e chora inutilmente sob a tormenta de lágrimas destrutivas. Se busca refúgio na casa fria da tristeza, asfixia o otimismo naqueles que o acompanham e perde a riqueza do tempo em lamentações improfícuas. A determinação divina para o aprendiz do Evangelho é seguir adiante, ajudando, compreendendo e servindo a todos. Estacionar é mobilizar os outros e congelar-se. Revoltar-se é chicotear os irmãos e ferir-se. Fugir ao bem é desorientar os semelhantes e aniquilar-se. Desventurados aqueles que seguem o Mestre que encontraram, porque conhecer Jesus Cristo em espírito e viver longe dele será espalhar a destruição em torno de nossos passos e conservar a miséria dentro de nós mesmos. Quando nós lemos a epígrafe, em seus caminhos há destruição e miséria, versículo que foi pensado de uma longa carta de Paulo aos Romanos, e quando nós lemos o título que Emmanuel deu aos comentários, que foi Destruição e Miséria, podemos pensar sobre as guerras, as lutas, os rastros de destruição que os homens ainda provocam. A destruição que leva à miséria, à fome, à doença, à morte das criaturas e dos povos dominados pelos poderosos da terra. E quem sabe nossa primeira visão, porque foi a minha primeira visão, podemos pensar assim: Paulo escreve aos Romanos, a Roma, que dominou o mundo com seus exércitos e submeteu a diferentes culturas das terras dominadas pela força. Roma escravizou homens e mulheres, como afinal também outros exércitos fizeram antes. Mas Paulo escreve uma longa carta aos Romanos, quase um tratado. Ele indica, ele coloca, como a gente diz, o dedo nas chagas
que os romanos construíram para si e para a sua sociedade. As guerras, as conquistas militares haviam mergulhado Roma na busca sem limites, na busca dos sentidos físicos, na conjuntura material, afogando-se na materialidade. Títulos, luxo, honrarias, riquezas. Os deuses adorados por eles ouviam apelos, sim, mas apelos para que a classe predominante crescesse em poder sobre os inferiores. E a moralidade, a honradez, as virtudes romanas, antes tão aclamadas, foram esquecidas. Os lares eram redutos de intrigas, de assassinatos, como nós costumamos ler, nas descrições de Emmanuel, nos seus romances históricos. E Paulo quer levar o Evangelho, os ensinamentos sutis de Jesus, a este terreno, que é hostil aos seus conceitos. Assim como acontecera em Atenas antes, estamos lembrando? Como falar para tal sociedade que se divertia em espetáculos, nos circos, no Coliseu, por exemplo, de tão tristes lembranças? Há semelhanças sim, guardados com, claro, os costumes de há 2000 anos atrás, mas há semelhanças com os tempos modernos, em que agir sob a direção do Cristo é ser uma criatura ultrapassada. Infelizmente, ser cristão hoje representa mais uma denominação, um rótulo, do que uma orientação espiritual. O Haroldo Dutra Dias fala numa palestra que a carta aos Romanos é a carta mais atual de Paulo para nós. Que essa carta sintetiza o homem atual, como ele, o homem se comporta, como o homem de agora se define. Essa é uma carta difícil de ler e compreender. Longa, é dividida em 16 capítulos, e também o Haroldo menciona que foi muito difícil traduzi-la, porque ele traduziu as cartas. Os tradutores, ele diz assim, que os tradutores parecem não compreender o objetivo de Paulo. E Haroldo escreve, diz que há séculos de incorreções nas traduções. E que por isso parece tão estranho quando nós lemos o que depois chamaram de versículos na carta de Paulo. Achei curioso que Haroldo Dutra Dias diz em uma palestra: alguns tradutores de Paulo se tornaram coautores da carta, porque inseriram palavras, desvirtuaram o pensamento paulino, porque foi difícil atingir o sentimento que Paulo queria dedicar aos romanos. Atingir, agora a gente pensa, a religiosidade, a sublime religiosidade com que Paulo fala. A quem? A um povo próspero em bens materiais e pobre em sentimentos espirituais. Isto é um desafio para todos os tempos. Paulo, viajando pela Macedônia, pela Ásia, pela Acaia, pensa muito, deseja muito. E ele diz, tem uma expressão assim no capítulo 1, ir ter convosco. Ele diz isso aos romanos, deste capítulo 1. E sabemos que Emmanuel, que, vamos dizer assim, é um historiador na espiritualidade, Emmanuel descreve em detalhes o desejo intenso de Paulo de conhecer os romanos cristãos.
Emmanuel nomeia, num capítulo de Paulo Estevão, nomeia com uma expressão que consideram uma expressão linda, por lembrar do nosso desenvolvimento como humanidade através do tempo. A expressão é nas fontes da latinidade. Como Paulo chega a Roma depois de escrever essa extensa carta? Bom, ele se despede de alguns núcleos cristãos, núcleos fundados ao longo das suas viagens, e chega a Jerusalém, também visita missionária. Lá em Jerusalém, ele é preso, golpeado, chegou a ser amarrado ao tronco dos suplícios, a receber as primeiras pedradas. O ódio farisaico não o perdoava. E o apóstolo dos gentios jazia no solo, aquele mesmo solo que havia arrastado há mais de 20 anos o jovem Estevão para ser lapidado. Assim escreveu Emmanuel. E ali lhe competia dar sua adesão à causa de Jesus. Jerusalém, estamos citando. E para que Paulo não ficasse à mercê do furor do Sinédrio, e porque não havia provas assim consistentes contra ele, as autoridades romanas levam Paulo para Cesareia Marítima, lá, do lado do Mediterrâneo, mas levam pela madrugada para que os fariseus não atacassem Paulo em Jerusalém. Em Cesareia ele permanece por 2 anos preso, nós sabemos, quando ele fez aquele famoso apelo a César, que a gente conhece até em latim, porque como cidadão romano, ele tinha recebido este título em Tarso, que era uma terra conquistada por Roma, e como cidadão romano, ele podia apelar para César. Qual a razão principal, vamos pensar, de apelar para César em Roma? O Sinédrio, em Jerusalém, queria fazer com Paulo a caminhada ao Calvário com a cruz, como eles fizeram com Jesus. E queriam fazer todas as encenações, a encenação dolorosa da Via Crucis. E é o Lucas que vai a Cesareia e que leva essa notícia a Paulo. Emmanuel diz assim que Paulo faz-se pálido. E sabemos da reação de Paulo por Emmanuel. Tenho experimentado açoites, apedrejamentos e insultos por toda parte. Mas de todas as perseguições e provações, esta é a mais absurda. Por que a mais absurda? Porque comparar-se ao sacrifício de Jesus. Mas Lucas ainda teme, sente medo que os discípulos talvez não compreendessem a atitude do Paulo em apelar para César e não aceitar o sacrifício da cruz em Jerusalém. Será que lhe faltava fé, coragem? Podiam pensar assim. Mas Paulo mantém a sua decisão, lamentando se lhe faltasse a compreensão dos irmãos de fé. E foi conduzido a Roma, pela primeira vez, às fontes da latinidade. No início dessas nossas reflexões, hoje, falamos que o tema apresentado por Emmanuel em Fonte Viva poderia nos falar das destruições e misérias provocadas por guerras, antagonismos entre os povos. Ao lermos, no entanto, Paulo e Emmanuel, sobretudo, vemos que eles se dirigem para além da materialidade, do material, dos costumes de grupos, costumes de países. Eles falam de cada criatura.
Os versículos 14 e 15 da carta, antes desse 16 de agora, né? Esses versículos anteriores dizem assim: cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. E a continuidade é o 16. Em seus caminhos há destruição e miséria. E no 17, e não conhecem os caminhos da paz. Paulo conecta-se primeiro à civilização romana, podemos dizer. Dominadores que foram e que derramam sangue. E Emmanuel enfatiza a nossa individualidade. Nós, que não percebemos a destruição e miséria por onde passamos, porque nos distanciamos da confiança no Mestre. E temos muito a meditar nesta expressão do texto, assim, preferindo a senda vasta da infidelidade à própria consciência. Consciência que já traz em latência as regras divinas, sabemos, as diretrizes que um dia levarão os homens às sendas do progresso e da fartura espiritual. Emmanuel continua: cristalização das mentes, paralisação no servir. E todos, trabalhadores e propensos ao trabalho, estacionam sem bom ânimo, destruindo as próprias oportunidades. Nós tecemos sombras sobre nós, já que destruímos esperanças nossas e daqueles que se acercaram de nós. A destruição e a miséria, no dizer de Emmanuel, se concentram no desespero, na tristeza, nas lamentações em vão, que asilamos em nossas almas, gerando débitos para o futuro. A construção também está em cada individualidade. Construção: conhecer Jesus Cristo em espírito. Por isso, Emmanuel encerra o texto assim: desventurados aqueles que não seguem o Mestre e que já o encontraram, que vivem longe dele, espalhando a destruição em torno de seus passos e conservando a miséria na alma. Que nós sejamos dignos daqueles que nos orientam, como Paulo, que ainda nos fala através das cartas, como Emmanuel, servidor incansável do Mestre e que continua trabalhando por nossa iluminação.